Olá, boa noite para vocês. Espero que vocês estejam todos bem. E a gente vai falar agora sobre mapa de risco. O que é, como se constrói, então a gente vai falar passo por passo. O que é o mapa de risco? O objetivo principal do mapa de risco é informar e também lembrar para quem já sabe, né, tá ali todos os dias, mas que precisa ser lembrado, os trabalhadores que circulam naquele ambiente. E aí esse mapa precisa ser de forma clara também, né, ele tem que ser tá ali visível e qualquer pessoa que olhe consiga entender aquilo, para explicar quais são os riscos existentes naquele ambiente de trabalho. É sempre importante que o mapa ele seja fixado em um local de fácil acesso e de visualização. Então, por exemplo, se for dentro de um laboratório, assim que você entra do lado da porta, em um lugar bem visível, você já vai ver o mapa de risco. Mas em todos os ambientes de trabalho, você tem que ter esse mapa de risco. E aí, os frequentadores das diferentes áreas que trabalham naquele lugar, eles têm que ter acesso a esse mapa de risco. E eles vão ser informados com esse mapa de risco quais são os riscos aos quais eles estão expostos ali naquele ambiente de trabalho. O que tem o mapa de risco e a CIPA, né? O que essas duas coisas têm a ver? A gente tem uma norma regulamentadora, a número 5, que fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí ela tem como objetivo prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho, e aí tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida. É sempre muito importante se preservar a vida dentro de um ambiente de trabalho, e também promover saúde. Dentro de um ambiente de trabalho, o que o empregador faz de melhor é promover saúde. Não é nem prevenir a doença, é promover saúde. Quem elabora o mapa de risco é a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou alguém que é designado pela CIPA para fazer isso. Tem o apoio do SESMET, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, quando existe, né? Não é todas as empresas, às vezes a empresa é muito pequena e ela não tem SESMET. Quando não existe, ela é indispensável. Quando não tem, dispensa. Mas quando a empresa tem o SESMET, é indispensável que ele faça parte da elaboração do mapa de risco. E para que serve, então, esse mapa de risco, né? A gente elabora um mapa de risco para a empresa. Nesse mapa de risco vai estar reunido informações que são de grande relevância, de grande importância, uma vez que você diagnostica, quando você vai fazer o mapa de risco, toda a situação ali dentro daquele ambiente que pode levar à falta de segurança, à falta de saúde ou à falta de equilíbrio do meio ambiente ali naquele ambiente de trabalho. Então, o mapa de risco ele vai servir para que você, esse tripé, né, da segurança do trabalho, que é saúde, meio ambiente e segurança, faz com que os colaboradores daquela empresa estejam em segurança, que a saúde deles seja preservada e mais, que aquele meio ambiente, tanto dentro da empresa quanto no entorno da empresa, seja preservado, porque você conhece aqueles riscos que estão ali e você não vai submeter a um risco quando você sabe quais riscos você está submetido. E ele também, né, o mapa de risco, ele estimula a troca e a divulgação de informações. Então, os trabalhadores, a CIPA e a SESMET, eles conseguem compartilhar informações, conseguem divulgar informações baseadas no mapa de risco. Então, é importantíssimo. Qual a função do mapa de risco? Ele estimula a análise de risco de trabalho. Então, você vai criar uma RT ali falando quais são, analisando quais são os riscos que tem ali naquele ambiente. Incentiva a participação de todos na atividade de prevenção. Por que incentiva a participação de todos? Tem um mapa de risco lá na minha parede falando assim, ali eu tenho o risco de me queimar. Então, quando eu for até aquele ambiente, eu sei que eu preciso usar os meus EPIs
e os equipamentos, os individuais e os coletivos, o EPI e o EPC, de forma a não causar acidente. Eu não vou querer me machucar, né? Então, todo mundo ali acaba participando dessa prevenção. E também divulga e alerta quanto os riscos existentes em cada ambiente de trabalho. Qualquer risco. Tem um setor da empresa que tem um degrau, tem o risco de queda. Isso tem que estar informado lá no meu mapa de risco. Vamos supor que eu trabalho numa loja e aí tem um degrau de um setor para o outro. Mapa de risco tem que estar informando isso, porque sempre que eu passar ali eu vou lembrar disso e aí eu vou evitar cair ali, porque eu sei que tem aquele degrau, porque o mapa de risco me avisou sobre aquele degrau. Qualquer coisa que possa causar falta de segurança, doença ou desequilíbrio ambiental tem que estar explícito lá no mapa de risco. E aí a gente precisa, para criar o mapa de risco, fazer a análise de risco, né? Então, quando a gente vai elaborar o mapa de risco, a primeira coisa que a gente faz é a análise de risco. Então, vamos supor que eu vou fazer o mapa de risco do meu quarto. E eu vou falar, quando eu vou da minha cama até o banheiro, existe um degrau, então pode ser que eu caia. Então eu tenho que colocar um aviso ali naquele espaço onde tem esse degrau. Quando eu vou dar aula, eu tenho o risco ergonômico, porque eu posso estar em uma posição não correta, e aí isso pode me causar dores no corpo. Então, isso também tem que estar explícito lá no meu mapa de risco. Ou, existe um setor dentro da empresa que é muito estressante. Vamos supor que existe uma empresa e ela tem um setor, por exemplo, de telemarketing. E aí aquele espaço ali, aquele ambiente, ele é extremamente estressante para os colaboradores. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um risco ergonômico ali para os servidores saberem, né, para os colaboradores saberem que eles estão em risco, mas também para os chefes daquela seção ali entender que aqueles colaboradores também precisam de um cuidado maior em relação à saúde mental de todas as pessoas ali. Então, é tanto uma via de vai quanto uma via de vem também. É para a gente se prevenir, mas é para a empresa também tomar cuidado, né? Se cuidar cuidar também da saúde dos seus colaboradores, do meio ambiente ali, de todo o entorno daquilo ali e também da segurança. A partir da análise de risco, a gente identifica os riscos existentes, mas não só isso, né? A gente define quais são os riscos, o nível dos riscos. Então, se é um nível pequeno, se é um nível médio, se é um nível grande. Então, vamos supor que a gente tem 2 setores dentro da empresa, o RH e a parte onde tem atendimento ao cliente. E aí, a parte que faz atendimento ao cliente é uma parte de cobrança. Aqueles colaboradores, eles estão com um risco ergonômico muito alto, porque eles têm ali a sua saúde mental, precisa ser cuidada a todo momento para que eles não desenvolvam nenhum tipo de doença mental. Não crie crise do pânico, nem depressão, nem nada decorrente do trabalho. Por outro lado, o RH também é um ambiente muito estressante, né? Um ambiente em que eles precisam lidar com todos os problemas dos colaboradores, eles precisam lidar com todos os problemas da empresa em geral. No entanto, quando a gente pensa nessa parte de ergonômico, de estresse, os colaboradores que trabalham ali na seção de atendimento ao cliente estão a um nível, né? Estão a um nível, nível mesmo, a um nível de estresse maior do que quem está ali no RH. Então, a gente vai colocar níveis diferentes, apesar dos dois estarem os dois terem risco ergonômico, o nível desse risco é menor ou é maior, dependendo do ambiente em que você está desenvolvendo o seu trabalho.
A análise de risco é de suma importância para a segurança do trabalho. A gente tem a NR1, que ela é de responsabilidade do empregador elaborar as ordens de serviços, e aí isso se faz por meio de trabalhadores que devem tomar ciência do risco em suas atividades. Então é muito importante que se faça essa análise de risco, né? Inclusive porque faz com que a empresa esteja dentro dos padrões, esteja cumprindo as leis, todas as leis necessárias. E aí, também a análise de risco ela vai ajudar a gente a desenvolver alguns programas, programa para prevenção de risco ambiental, que está lá presente na NR9, vai ajudar a gente a produzir o PCM-ATA, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. E aí a gente vai fazer esse desenvolvimento, essa análise do risco, a gente vai conseguir desenvolver quando a gente vai conseguir fazer o mapa de risco quando a gente conseguir desenvolver essa análise de risco. Então, a gente tem que fazer análise de risco para conseguir criar um mapa de risco. E aí, qual a influência, né, da análise de risco? Quem influencia nisso, né? O médico do trabalho, na elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que está lá, está presente lá na NR7, né, na Norma Regulamentadora 7. Espaços confinados, que está lá na NR33. Instalações elétricas, então, como que é a instalação elétrica desse ambiente? Isso pode fazer com que os colaboradores tomem choque, alguma coisa assim? Está presente lá na NR10 sobre as instalações elétricas. A escolha do EPI, né? A NR6 fala sobre EPIs, e aí eu vou saber qual EPI eu vou usar dentro daquele setor depois que eu fiz a análise de risco que tem ali. Então, por exemplo, se eu for falar para as colaboradoras da limpeza, sobre a limpeza do banheiro, lá no meu mapa de risco tem que estar falando que ali no banheiro existe risco biológico, em qualquer banheiro de empresa vai existir risco biológico, e que as minhas colaboradoras e os meus colaboradores, para fazer a limpeza daquele lugar, precisam usar, por exemplo, luva, que é um EPI de grande importância para que os meus colaboradores não contraem doença no momento de fazer essa limpeza. Isso está presente, escolha de EPI, lá na NR6. A gente tem também os programas de conservação auditiva, que está lá na NR7. O PCA ele vai ser utilizado, né, para todo mundo que trabalha com telefone, então telemarketing, RH, secretária, todo mundo que fica muito tempo, mas não só para esses, né, trabalhadores, por exemplo, que trabalham em lugares com ruídos muito alto, trabalhadores que trabalham próximo de máquinas que causam muito ruído, precisa utilizar EPIs que vão fazer com que eles não prejudiquem a sua audição. Normalmente, esses trabalhadores, antes de entrar na empresa, né, eles passam por um exame médico falando como que é a sua saúde auditiva, como que é a sua audição, como que está todo aquele aparelho. E quando ele sai, ele tem que fazer de novo esse exame, e não pode dar muita alteração entre a entrada e a saída, porque senão a empresa vai ter que arcar com os custos de tratamento desse colaborador. Tem também programas de proteções respiratórias, que está lá na NR6. Programas de proteção respiratória, por exemplo, vai ser importantíssimo para quem trabalha em ambiente que tem muito produto químico, você precisa preservar esse respiratório. Tem muita poeira, pessoas que trabalham, por exemplo, na limpeza, tem que ter uma proteção, porque o produto que elas usam não pode estar concentrado no nível que vai causar algum risco para o sistema respiratório delas. Se causar, a empresa tem que arcar com esse tratamento também. Existem outras influências também, a gente vai falar mais dessas, mas existe um monte. E aí, como que a gente classifica os riscos? Então, a gente tem
5 riscos que a gente pode classificar, que é o risco físico, um exemplo de risco físico, queda. Se eu for cair, é um risco físico. Risco químico. Um exemplo de risco químico é utilizar ali, quando eu utilizo produtos químicos, eu tenho risco de me queimar, eu tenho risco de queimar minhas vias respiratórias, então risco químico em referente a isso. O risco ergonômico ele vai estar relacionado. Primeiro a postura, a primeira vez que falaram sobre risco ergonômico era em relação à postura, então quando eu trabalho muito tempo sentado, a empresa precisa criar alguns meios para que isso não cause, por exemplo, problemas na minha coluna. Então, se eu trabalho sentado o dia inteiro, eu preciso trabalhar numa cadeira que seja uma cadeira decente. Algumas empresas, elas têm momentos de exercício, em que as pessoas levantam e fazem ali, exercita, para não ficar tanto tempo naquela posição e não causar nenhum problema na sua saúde. As empresas inteligentes, elas têm muito isso, né? Você pode ver que enquanto maior a empresa, mais esses programas ela vai ter dentro dela. Então, programa de massagem para os colaboradores, momento de fazer exercício, porque isso traz saúde, promove saúde para o colaborador. E colaborador saudável não falta no serviço, né? Então, essas empresas, elas são inteligentes. Ela faz isso também pensando no futuro dela, pensando que ela não vai ter problema com funcionário processar ela quando o funcionário sair, ela não vai precisar pagar tratamento para o funcionário. Então, é mais fácil prevenir, promover saúde do que deixar o funcionário lá até ele ficar nas piores condições. E aí, quando ele estiver nas piores condições, você ir lá e mandar ele embora, e ele vai processar a empresa, e você vai ter um gasto muito maior do que se você tivesse contratado, sei lá, um profissional de educação física dentro daquela empresa e promovesse saúde para todos os seus colaboradores. Mas dentro do risco ergonômico também entrou essa questão de saúde mental. Então, o estresse que aquele ambiente causa, a forma, como aquele ambiente pode afetar a sua saúde mental, entra aqui dentro dos riscos ergonômicos. A gente tem o risco mecânico, que é quando você utiliza ferramentas, e aí isso pode causar risco mecânico, e o risco biológico. O risco biológico são riscos que podem ser causados principalmente por micro-organismos, como bactérias, fungos e protozoários. São organismos que a gente não consegue ver, né? Quando a gente olha, a gente não sabe que eles estão ali. E se o ambiente não tiver totalmente descontaminado, pode acabar fazendo com que a gente entre em contato com alguns desses seres vivos que podem ser causadores de doença. Então, a gente tem o risco biológico ali. Laboratórios que normalmente também tem risco biológico, né? Então, um laboratório que trabalha com Covid, por exemplo, com vírus, estuda o vírus da Covid. Todo mundo que trabalha ali precisa tomar extremamente cuidado, precisa usar todos os EPIs e seguir todos os protocolos para que ela não se infecte com aquilo e nem infecte outras pessoas. Então, laboratório de saúde, todas as pessoas estão correndo risco biológico. Por que não está todo mundo contaminado? Porque as pessoas se cuidam, usam EPI, fazem os protocolos corretamente. Normalmente, laboratórios que trabalham com esses vírus, bactérias e protozoários que causam grandes proporções, né, que causam doença em um nível muito grande, normalmente esses laboratórios eles são laboratórios grandes, são muito equipados e os seus funcionários são muito bem treinados para que isso não aconteça. Então, essas são as nossas classificações dos riscos. Eu vou falar para vocês depois porque elas têm cores, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Então, a gente tem aqui o risco físico no ambiente de trabalho, são as diversas formas de energia presentes no ambiente de trabalho, tais como ruído,
vibração, calor, fio, pressão, radiação. Coloquei alguns exemplos para vocês e já tinha dito sobre outros. A gente tem também os riscos químicos. Os riscos químicos no ambiente de trabalho, eles caracterizam pela possibilidade do contato do trabalhador com substâncias, compostos ou produtos tóxicos, que é o que eu tinha falado para vocês, né? Os produtos químicos, eles podem penetrar no organismo dos trabalhadores através da via respiratória, que nem eu tinha comentado com vocês. Podem ser absorvidos através da pele, então pode cair, sei lá, amônia na sua pele, no seu braço, e queimar esse braço porque ele vai ser ali absorvido. Pode ser por ingestão, pode ser porque você respirou algum produto químico, e isso pode causar grandes agravos na saúde. Então é necessário que se utilize todos os EPIs e que façam as coisas tudo corretamente para que a nossa saúde seja preservada, né? Risco ergonômico, como eu já tinha dito, né? São os riscos no ambiente de trabalho, são os fatores que podem afetar a integridade física ou mental do trabalhador, que eu tinha falado, que é algo que chegou novo, né? Esse caso da saúde mental. E aí isso pode proporcionar desconforto ou doença. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, que é postura, esforço físico, monotonia no ambiente de trabalho, entre vários outros exemplos. Ambiente muito monótono, que você fica repetindo muito aquilo, né, pode causar risco ergonômico. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em máquinas que ficam o tempo inteiro assim, tipo, eu coloco isso, tiro isso, coloco, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro. Isso pode causar tendinite, e aí isso é um risco ergonômico. Risco mecânico no ambiente de trabalho, também conhecido como risco de acidente, são fatores que colocam em perigo a integridade física do trabalhador. Eles podem ser gerados por agentes que precisam de contato físico direto com a vítima, né? Envolvem equipamentos, como eu falei para vocês, de ferramentas, objetos, arranjos físicos, ferramentas que eu já tinha falado, entre outros. Normalmente é por ferramentas ou algum objeto, que não deixa de ser uma ferramenta, né? Os riscos biológicos no ambiente de trabalho ocorrem por meio de micro-organismos, que é o que eu tinha falado para vocês, que em contato com o homem pode causar doenças. São os vírus, os fungos, as bactérias, os protozoários. E aí, o que a gente precisa saber, então, para montar um mapa de risco? A gente precisa saber quais são os processos e os procedimentos produtivos da empresa, o que aquela empresa produz, como que ela produz, o que ela utiliza para produzir. A gente precisa conhecer o ambiente de trabalho da empresa. Por isso que é muito importante que os colaboradores participem da elaboração do mapa de risco. Porque ninguém sabe daquele ambiente mais do que quem circula ali dentro daquele espaço todos os dias. Algumas empresas compram o mapa de risco pronto. Isso faz com que esses mapas de risco eles não sejam de fato eficientes. Porque quando eu entro dentro de uma empresa, eu não conheço de fato todos os riscos, né? Eu posso passar um dia todo ali tentando analisar, mas quem está ali todos os dias conhece esses riscos muito mais do que qualquer pessoa. Que equipamento e produtos aquela empresa utiliza? Eu tenho que conhecer a legislação. Vocês viram quando a gente falou lá no slide anterior, que a gente falou de um monte de norma regulatória? Então, eu preciso conhecer a legislação para criar um mapa de risco. Eu preciso conhecer o histórico de acidente da empresa e do ramo de atividade da empresa. Então, por exemplo, assim, essa empresa aqui, ela produz plástico. Qual é o histórico que eu tenho de acidente dentro dessa empresa? Aconteceu esse acidente, esse. E eu preciso conhecer o histórico também de empresas de plástico em relação a acidentes. Empresas de plásticos, quais são os acidentes que costumam acontecer? Esse. Aqui esses 3 acontecem, mas esse nunca aconteceu. Nunca aconteceu, mas tem a probabilidade de acontecer. Então, eu preciso colocar isso também no meu mapa de risco. E aí eu vou fazer os levantamentos ambientais já realizados, né? A empresa, quando ela vai surgir, ela precisa fazer, né? Os levantamentos ambientais, e aí eu vou fazer, eu vou utilizar esse levantamento que a empresa já fez, e se eu perceber que esse levantamento que a empresa fez não é de todo completo, aí eu vou pedir para que sejam realizados novos, e ouvir os funcionários. Não tem como criar um mapa de risco
se a gente não escuta os funcionários daquele lugar. Para eu criar um mapa de risco, eu preciso também criar um GHE. O que é um GHE? É um grupo homogêneo de exposição. Representa um grupo de trabalhadores que estão expostos ao mesmo risco. Então, como resultado desse grupo hegemônico, não é necessário realizar o estudo por trabalhador, e sim por grupo homogêneo de exposição. Então, os funcionários que fazem parte do setor de limpeza, os funcionários que fazem parte do setor de telefonia, os funcionários que fazem parte da produção, os funcionários que fazem parte da construção. Quando eu utilizo isso, eu faço eles por grupo, são funcionários que estão ali submetidos aos mesmos riscos, isso me facilita não precisar ficar vendo qual o risco, por exemplo, uma empresa que tenha 1.000 funcionários, eu não vou ver qual risco cada um deles estão expostos, mas sim o grupo, aquele grupo qual está exposto, qual risco ele está exposto. Normalmente, por exemplo, grupo de limpeza é o grupo que circula na empresa inteira, né? Ou se não circula na empresa inteira, circula num grande espaço. Aí, para esses, o grupo hegemônico, o grupo homogêneo acaba sendo um grupo maior, para a gente ter condições de fazer um estudo melhor e proteger melhor esses funcionários. Mas, por exemplo, quando você estuda de telefonia, a maioria deles estão expostos ao mesmo risco. Então, você acaba fazendo um grupo menorzinho, estuda ali 3, 4 pessoas, vê como que aquele grupo se lida com aquele risco e acaba servindo para todo mundo. Como que eu desenho, então? A representação do mapa de risco ela deve ser primeiro de fácil compreensão, né? Como eu disse, qualquer pessoa, desde o diretor da empresa, que praticamente nunca pisa naquele setor, até os funcionários de limpeza, que pisam naquele setor todos os dias, precisa olhar aquele mapa e falar, o risco está ali e é pequeno, é grande, é médio. Ele tem que ser fácil para qualquer pessoa compreender. E aí eu faço isso como? Eu pego o croquis da empresa. Croquis é uma planta baixa, não precisa ter escala, né? Eu só falo assim, aqui tá o setor tal, aqui eu desenho todos os setores numa folha. E aí eu vou colocando círculos em cima desse croquis. Eu vou mostrar o mapa de risco para vocês verem como que é. Cada círculo, ele vai representar um risco diferente. E aí os círculos eles devem ter tamanhos diferentes, visto que seus danos potenciais também são diferentes e a probabilidade de acontecer também são diferentes. Então, quanto maior o círculo, maior o risco, enquanto menor o círculo, menor o risco. E aí os círculos eles vão possuir uma cor específica. Então, por exemplo, quando eu estiver falando de risco biológico, esse círculo vai ser marrom. Então, cada risco cada círculo vai ter a sua cor representando um risco. E aí a gente também coloca uma legenda lá para facilitar a compreensão do mapa de risco. Então, a gente fala, coloca 3 tamanhos de círculo diferentes, falando que esse é médio, pequeno, médio e grande. Coloca 5 cores lá e fala a qual risco cada cor fala, né? De que cada cor fala. As cores são as seguintes: risco biológico é marrom, risco mecânico é azul, risco químico é vermelho, risco ergonômico é amarelo e risco físico é o verde. Importante vocês saberem essas cores, guardem elas para vocês, guardadinho no coração de vocês. E aí aqui a gente tem um mapa de risco. Olha só, aqui está a nossa legenda, com risco ergonômico, risco mecânico, risco físico, risco químico e risco biológico. Aqui tá os nossos risquinhos, né? Risco pequeno, risco médio e risco elevado. E aí a gente tem o croquis da empresa aqui. Então aqui tem a cozinha. Na cozinha tem ali, um pequeno risco mecânico. Banheiro, falei para vocês, a gente sempre vai ter risco biológico. Se a empresa não é muito grande, aí o risco biológico dessa empresa também acaba não sendo muito grande. Então vai ser um risco pequeno. Lá no RH, risco ergonômico. Provavelmente pela postura que as pessoas ali ficam sentadas o dia inteiro, mas também por causa do estresse que é causado dentro desse ambiente.
A gente tem um depósito e nesse depósito a gente tem risco químico aqui. Então, provavelmente nesse depósito se guardem alguns produtos químicos. A gente tem a produção, ó, também tem risco químico. Então, essa empresa ela trabalha com risco químico. Ela tem também ó, risco mecânico, médio. Ela não tem nenhum risco elevado aqui. Isso é bom para a empresa, né? Enquanto menores os seus riscos, mais cuidado está aos seus pacientes. Os seus colaboradores. Então, essa empresa aqui, provavelmente, ela cuida muito bem dos seus funcionários. A gente tem aqui no TI, ó, um risco ergonômico. TI é uma área muito solicitada, então pode ser por estresse, mas pode ser também porque esses funcionários aqui ficam sentados o dia inteiro, né? A diretoria tem um risco médio ergonômico. E aí pode ser as duas coisas junto, né? Diretorias são cargos mais elevados e esses cargos podem acabar gerando muito estresse dentro da empresa. Então, você tem aqui um risco ergonômico. Você tem um risco ergonômico pequeno ali no depósito. Isso pode ser por quê? Pode ter um funcionário que trabalhe ali e fique sentado o dia inteiro, mas pode ser também por causa da postura no momento de pegar as coisas do depósito e levar para a produção. E aí, como esses funcionários devem ser muito bem treinados, o risco ali só está avisando que deve ter esse risco no momento desse transporte, mas que não é um risco tão elevado assim. Sobre mapa de risco era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa aula, vocês podem me chamar no chat, que eu tiro as dúvidas de vocês. E até logo. Muito obrigada!